eu não vou estar falando sobre o cego de Jericó. Os irmãos com certeza já ouviram muitas pregações sobre o cego, mas eu quero falar nessa noite sobre o preço da obediência. Eu normalmente gosto de títulos pequenos, tipo tempestivamente, que deixa a igreja pensando o que ela vai fazer com isso. Mas por sugestão coloquei o preço da obediência. É interessante, queridos, que quando as pessoas se convertem, normalmente nós orientamos ela que ela leia o livro de João. Oferecemos uma porção de João e fala assim, olha, você vai ler o livro de João, porque ele vai estar falando de Jesus. Nós deveríamos falar para essa pessoa, você lê o livro de Marcos, porque é no livro de Marcos que você vai ver essa característica de servo de Jesus. Falava lá no século XIX, a partir do século XIX, os historiadores, os biblistas, especialistas em línguas semíticas, costumes judaicos, eles fecharam questão que o livro de Marcos foi o primeiro a ser escrito e foi tomado como base para que fosse escrito também Mateus e o livro de Lucas. Isso é importante para que a gente possa realmente situar, porque esse livro tem uma importância muito grande para a igreja. E a partir desse momento, século XIX, esses homens começaram a estudar mais precisamente, com mais vagar, aquilo que estava sendo feito, aquilo que estava sendo realizado, aquilo que estava sendo clareado, e isso foi passando para a igreja como uma porção excepcional, uma porção maravilhosa, essa descoberta do livro de Marcos. Marcos era primo de Barnabé, você vê isso lá em Colossenses 4:10, você vê também em Atos 12, dizia que aquele Barnabé que consolidou Paulo, os irmãos lembram, quando ele se converteu, Barnabé pegou ele, colocou embaixo do braço e começou a apresentar Paulo para a igreja. A igreja naquela época estava receosa em relação a Paulo, porque ele era perseguidor da igreja, matou algumas pessoas, permitiu matar outros irmãos. Então eles estavam com medo, mas Barnabé foi essa pessoa que fez esse meio caminho, levando Paulo até as sinagogas, aos núcleos de oração, às casas, inclusive a casa de João Marcos. E a Maria, que era a mãe de João, tinha uma casa onde tinha um cenáculo. Os historiadores falam que ali muitas vezes os discípulos reuniram naquele lugar. Jesus também passou por aquele lugar. Atos capítulo 12, versículo 12. Quando Pedro estava preso, que Herodes mandou passar a espada em Tiago. E ele estava orando exatamente na casa de Maria, mãe de Marcos. E vocês podem perguntar, ele foi discípulo de Jesus? Não foi. Mas ele com esse convívio que ele tinha com esses irmãos, com essa proximidade que ele tinha, não só com Barnabé, com Pedro, essas pessoas da época, ele realmente era habilitado para transcrever todos aqueles momentos preciosos que eles tinham. Ô Massinho, deixa ele para lá. Se a gente ficar se distraindo com o Jorge, nós vamos perder, eu não quero que a gente perca isso. Deixa ele para lá. Jesus toma conta dele. Esses momentos preciosos em que ele ouvia de Jesus, que ele entendia o que estava se passando naquele meio, que ele ouvia dos discípulos, as orações que se fazia, então deu habilidade para ele, para que ele escrevesse. Inicialmente eles não tinham isso escrito, eles iam simplesmente falando de boca em boca. Mas chegou um momento que eles começaram a registrar. E foi isso que Marcos registrou. Um outro fator importante, queridos, é que o Evangelho de Marcos, ele registra momentos que em outro livro você não vê. Por exemplo, os latinismos, as traduções do aramaico para a língua grega, para aquelas pessoas, porque Marcos não foi escrito para os judeus, foi escrito para os gregos, para os gentios. Aquela parte onde Jesus pregou, onde ele mais andou, onde ele fez milagres, foi para essas pessoas, para esse público que Marcos escreveu esse livro. E ele tem alguns termos assim, por exemplo, você vai ver nesse livro de Marcos, uma expressão talitá cumi, que quer dizer menina, eu te mando, levanta-te. Quando Jesus foi ressuscitar aquela menina. Efatá, abre-te, Gólgota, lugar de caveira.
Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? E também uma expressão que eu acho muito importante para a igreja hoje, Corban, que significa oferta ao Senhor. Capítulo 7 de Marcos, versículo 11. A palavra diz, quando eles começaram a questionar Jesus sobre a questão da tradição religiosa que eles tinham. E eles perguntaram para Jesus, em certo momento, por que os teus discípulos não lavam as mãos quando eles vão comer? Por que teus discípulos, quando vêm para cultuar, eles não aspejam o corpo como nós costumamos fazer? E Jesus realmente falou para eles uma coisa interessante, que na lei está escrito que as pessoas devem honrar pai e mãe, e aquele que maldisser a sua mãe, ele será realmente amaldiçoado também. E ele falava o seguinte para eles, olha, vocês não levem em consideração isso, porque em determinados momentos uma oferta que vocês são obrigados pelos pais de vocês, e vocês têm uma oferta e vocês dizem que essa oferta é corban, oferta ao Senhor. E por isso vocês estão desobrigados de ajudar os seus pais, porque era obrigação dos filhos ajudar os pais. Vocês se desobrigam disso e com isso vocês invalidam a lei. E dessa forma, vocês estão realmente pecando contra isso. Então, queridos, isso em dados momentos, nós vemos aqui realmente isso acontecendo no meio do povo de Deus, hoje. Quando nós esquecemos os nossos pais e vamos fazer alguma coisa deixando eles sofrendo em casa, isso é corban. Quando nós vamos levar a nossa oferta e os nossos pais estão precisando de alguma coisa, padecendo de alguma necessidade, seja ela qual for, nós realmente olhamos o lado religioso, o lado tradicional, como eles olhavam, e esquecemos realmente a lei, cuidar deles. Quando nós nos lançamos para fora e deixamos a nossa família, mesmo querendo fazer a obra de Deus, como algumas pessoas saem das suas casas e vão para lugares alegando que Deus os tem mandado e deixa seus familiares a mercê. Isso é corban. Quando você trabalha na igreja, você faz muitas atividades na igreja, mas você desconsidera o tempo que você tem para sua família, seu marido, sua esposa, seus filhos. Isso é corban. Você está tratando da questão religiosa, da questão tradicional e esquecendo o principal, a lei. Isso é interessante, querido. Você não vai ver isso em alguns textos, né? Mas precisamente no livro de Marcos. Uma outra coisa importante nesse comentário é que o Evangelho de Marcos, ele foi falado em língua aramaica, porque aquelas pessoas da região da Galileia falavam aramaico. Eles não eram autorizados, não era permitido a eles falar hebraico, porque hebraico era tido como um idioma santo. Como eles eram gentios, eles não tinham acesso a falar hebraico, não era permitido. Eles eram tipo sujos. E foi exatamente para esse tipo de pessoa, suja, marginalizada, esquecida do povo judeu, que Jesus realmente começou a fazer o seu ministério, trabalhar ali naquela região. Se nós trouxéssemos isso para hoje, para a nossa realidade, onde Jesus estaria atuando? Onde ele estaria pregando? Em que região ele estaria indo? Será que ele ficaria aqui nos cultos, domingo a domingo, ouvindo palavra? Será que ele ficaria no meio das pessoas da alta sociedade em Viçosa, ou em qualquer outra região? Ou será que ele subiria aos morros para pregar o Evangelho? Falaria a língua deles? Que língua Jesus falaria? Qual seria o tipo de comunicação que ele teria com esse povo que está ao redor? É importante, queridos, porque muitas vezes nós queremos ganhar essa cidade, como é a proposta do pastor Marcos, 10% dessa cidade, mas nós estamos falando a nossa língua para aquele povo que não entende a nossa língua. Nós temos que nos ajustar, nós temos que nos adequar a isso, nós temos que falar de uma forma que eles entendam. Nós temos que realmente buscar essas pessoas,
nós temos que ir para lugares que a maioria das pessoas não vão. Nós só vamos conseguir, de fato, adentrar essa cidade na condição de servos. Esse é o tema principal de Marcos, servos. Tem uma irmã, uma varoa abençoada, ajuda a irmã com essa criança, em nome de Jesus. Alguém se dispõe? Edna, vem cá, Edna, ajuda a irmã, socorre ela. Então, queridos, um outro fator interessante que vai levar isso aí é que ele se identificou com esse povo. Jesus, de fato, se identificou com esse povo. Ele queria realmente estar próximo, ele queria que eles entendessem aquilo que ele veio fazer. A sua forma de lidar, a sua forma de comunicar, ele queria se relacionar com essas pessoas. Por isso que ele escolheu essa língua chamada aramaico, que era um dialeto do hebraico. Um outro fator importante no livro de Marcos, que este evangelho ele não destaca as biografias de Jesus. Por exemplo, genealogias. Jesus nasceu de quem, foi filho de quem, foi parente de quem, ele não relata isso. Não era importante para ele. Como faz Lucas, como faz Mateus. Porque Mateus foi escrito para judeus. Para judeus isso era importante, saber quem era o antecedente deles. Mas para Marcos não, ele estava falando para pessoas comuns. E aí ele não traz essa informação. Um outro fator importante no livro de Marcos é que ele não destina espaço para falar das palestras de Jesus. Ele se atém mais aos atos. Se você vê, 1/3 do livro de Marcos, ele retrata a questão dos milagres, a questão dos sinais, dos prodígios, das maravilhas. Porque, na verdade, ele queria, e o livro demonstra que Jesus veio, de fato, para servir. É isso que ele queria passar para aquele povo, e é isso que ele passa para a igreja. A nossa grande responsabilidade como cristãos é servir. Se a gente não fizer isso, a gente não está fazendo nada. Outro fator importante, veio como servo de Deus para ensinar as multidões. Serviu as multidões suprindo suas necessidades, cada momento. Serviu os discípulos com uma experiência de vida completamente nova. É importante. Às vezes a gente fica muito travado naquilo que nós trazemos de tradição. Às vezes o pastor Marcos, ele conversa comigo, ele fala assim, você é contra modelo? Não sou contra modelo. Primeiro que eu acho que a gente é inteligente para criar o nosso. Amém, pastor? Adonai. Nós somos inteligentes para criar o nosso. Então nós não precisamos copiar modelo. Segundo, nós precisamos realmente ajustar esse nosso foco de tratamento com as pessoas. Cada pessoa é diferente. Nós não podemos balizar uma pessoa por tudo aquilo que a gente vê com aqueles que estão próximos, são diferentes. Nós temos que tratar o corpo de uma forma diferente. Cada um tem uma necessidade, cada um tem uma limitação, cada um viveu uma vida diferente, cada um veio de religião diferente, cada um veio de família diferente, cada um veio de região diferente, costumes diferentes. Por isso que nós precisamos ajustar para que a gente seja um corpo, seja unidade. Senão, cada um de nós estaria puxando para um lado e puxando para o outro. Isso o modelo não resolve. Não tenho nada contra modelo, muito pelo contrário. A outra coisa, serviu ao mundo inteiro como sacrifício pelo pecado. Jesus, ele é apresentado em Marcos como servo. Se envolveu com os sentimentos de pessoas comuns. João, isso é importante, se envolver com o sentimento de pessoas comuns. Normalmente nós elegemos pessoas muito próximas de nós que muitas vezes não são comuns no meio da igreja. Entram, a gente nem sabe o nome, sai, semana a semana, mês e mês, ano e ano, a gente não sabe quem é. Elas não fazem parte do nosso oikos, embora estejam convivendo conosco. Mas esse não foi o caso de Jesus. Ele andava por aquelas cidades da Galileia e se envolvia com cada pessoa que estava diante dele. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, com o endemoniado, com o leproso, com o surdo e gago, com os que estavam com fome,
proteger os discípulos das acusações dos líderes religiosos. Quantas vezes nós deixamos os nossos discípulos à mercê das falácias, à mercê dos açoites, à mercê das agressões? Nós fazemos vista grossa para isso. Jesus não fazia isso, queridos. Se fosse necessário, ele ia até o sacerdote, ele ia até o fariseu, ele ia até o saduceu, ele ia até o escriba, ele ia até Herodes, mas ele protegia aqueles que pertenciam a eles. Tem muitos discipuladores aqui. Aprenda com Marcos. Veja Deus em Marcos. Aprenda com ele, servir as pessoas. Para estabelecer o seu reino. Marcos 1, 21, 1, 25 a gente não vai ler. 4, 39. Para estabelecer o seu reino, destronou os espíritos imundos, agente de Satanás. Às vezes nós queremos olhar para a pessoa e achar que o problema é ela. Mas Jesus, ele sabia que cada problema de cada pessoa tinha por trás o diabo. Cada efeito da natureza, irmão Toninho, tinha o efeito do diabo. Por isso que quando ele repreende aquele endemoniado, ele usa a mesma palavra, cala-te, fica quieto. Quando ele te encontra diante daquela tempestade, ele usa o mesmo termo, cala-te, emudece, fica quieto. Porque a ação era demoníaca. O livro, ele requer isso aí, que tudo que nós passamos de mal tem uma ação demoníaca nisso. Por isso que quando a gente olha para o Jorge, esse moço que está entrando aí, não é simplesmente uma pessoa, isso é uma ação demoníaca que precisa ser tirada dele. Então a gente não vai atentar contra a vida dele, não adianta fazer nada, temos que expulsar esse mal. E assim, queridos, com cada situação que nós vivemos, nós temos que atentar para isso. Às vezes nós queremos agir, guerrear contra a pessoa, nós queremos realmente fazer frente. Isso não é de Deus, a gente só vai perder tempo, energia. A gente não vai conseguir. Temos que discernir isso. E Marcos nos convida a discernir isso. De repente, diante de uma tempestade, eu lembro que em um determinado momento, um irmão que mora na Carolina do Norte, um furacão daquele começou a ir para aquela cidade lá, e ele falou assim, não, eu quero que você vá para o sul. E o Espírito Santo falou com ele, mas lá tem servo meu também. E é verdade. No sul, a Carolina do Sul tem servo de Deus também. Por que o furacão ia sair do norte para ir para o sul? Então ele falou, Senhor, então nos guarde. E realmente o furacão passou pela casa, fez um estrago, mas não machucou nenhum deles. Nós temos que discernir, aprenda isso com Marcos, veja Deus em Marcos. Um outro fator importante. Dentre tantas características que nós temos visto, e é muita coisa, eu te aconselho você sair daqui pensando, eu vou ler o livro de Marcos, devagar, com muito vagar. Eu vou ver cada pormenor desse. Coisas que os outros evangelhos conformam, Marcos não conforma, porque ele não estava preocupado com os judeus. Muitas coisas que nós vemos em Mateus e em Lucas, até João mesmo, conformando, porque existia ali uma comunidade judaica, Marcos não conforma isso, ele fala claramente, rasgado. Ele não coloca uma coisa para ajustar para as pessoas. Leia Marcos. Diante de tantas características, nós vemos uma coisa que eu quero resgatar com você lá no capítulo 10, 52 de Marcos. Ele diz assim, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Diga comigo imediatamente. Diga comigo logo. E a palavra diz que imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Logo, imediatamente, prontamente, é um advérbio de tempo. Usado nos evangelhos, mas precisamente em Marcos 42 vezes aparece logo, imediatamente, prontamente, dizendo o seguinte para a gente. E a palavra nos orienta que quando Deus fala pelo menos duas coisas conosco a respeito da palavra,
ou quando nós lemos na palavra duas coisas falando conosco, nós temos que ter ouvidos para ouvir. E aqui aparece 42 vezes dizendo logo. E se você avaliar isso aí, você vai ver que Jesus falou para aquele leproso que ele seria limpo. E a palavra diz que logo ele saiu e foi limpo. Ele fala para esse cego: vai, a tua fé te salvou. E logo ele foi curado. Aquele moço que chegou com aquela pessoa endemoniada, chega para Jesus e fala assim: olha, Senhor, se o Senhor por acaso tem poder, se o Senhor pode curar ele. E ele fala: olha, tudo é possível para aquele que crê. Então ele está curado. E a palavra diz que logo aquele menino foi curado. Caso da filha de Jairo, tantos outros eventos, tantos outros milagres. A palavra diz que imediatamente, tempestivamente, não foi coisa de raciocínio. Ele não pensou para saber se aquilo ia ser realizado ou não. Mas a palavra diz que ele assentou no coração que aquilo estava feito. E logo a coisa aconteceu. Sabe por que a gente entra na igreja doente e sai doente? Porque nós avaliamos se aquilo de fato vai acontecer. Nós avaliamos se de fato é verdadeiro. Nós avaliamos se aquela promessa, aquela bênção é para nós. Se nós estamos enquadrados nisso. Então logo não aparece. Ele vai ficando distante. Cada vez mais distante. Cada vez mais distante. Não era esse caso de Marcos. Logo, não requer rapidez, mas a certeza de que o plano soberano de Deus alcança cada um de você. Isso é uma bênção maravilhosa. Ele afirma isso para você, que quando você se dispõe a fazer, imediatamente, sem pensar, muitas vezes, isso realmente vai produzir em você a soberania de Deus. É lógico que você vai ouvir de pessoas certas, pessoas corretas, homens e mulheres de Deus. Você dá ouvido porque tem muita porcaria por aí também. Então, quando você ouvir de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, como eles ouviam de Jesus, então atende prontamente, faz, não deixa para depois. Um outro fator, crer no Evangelho requer arrependimento, renúncia e disposição em obedecer. Arrependimento, renúncia e disposição em obedecer. Logo, imediatamente. Lá em Romanos 15:16, ele fala de glorificar a Deus. Eu quero que você abra esse texto comigo. Essa semana eu tive conversando com o pastor Marcos sobre algumas coisas, e dentre elas isso. Romanos 15:6. Diz assim a palavra do Senhor, 15:6, 7. Para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. E ele estava falando assim, às vezes eu falo para as pessoas, pergunto às pessoas, oriento as pessoas que elas têm que glorificar a Deus. E as pessoas perguntam, por que eu tenho que glorificar a Deus? Por acaso Deus está vivendo um momento, de aflição? Por acaso ele tem algum problema de autoestima? Por acaso ele é uma pessoa como eu? Mas a verdade, queridos, é que quando a palavra te orienta você a glorificar a Deus, naquilo que Marcos te orienta a fazer, procurando seus irmãos, relacionando com seus irmãos, edificando seus irmãos, ajudando aquelas pessoas a conhecerem o reino de Deus, você está glorificando a Deus. Se ele não precisa, se você não fizer isso, ele vai continuar sendo Deus. Mas se você fizer isso, certamente que você vai carrear para você uma glória, uma bênção, uma transformação, cura, libertação. Você vai trazer para você vida e vai estar dentro do plano que Deus estabeleceu para a sua vida. Isso é real.
Toda vez que você fala, deixa para lá, não estou muito interessado nisso. O que acontece? Você não é beneficiado por isso. Todas as pessoas que se lançam, isso é fato. Todas as pessoas que se lançam diante do Senhor para glorificá-lo, você vê que tem uma família ajustada. Você vê que tem caminhar ajustado, você vê que ela avança, ela não fica paralisada, ela não estaciona. Basta que você pesquise, querido, nosso meio mesmo. Olha para uma pessoa que falou assim, não, eu quero, eu preciso, eu entendi perfeitamente. Eu quero exaltar esse Deus que me salvou. E você vai ver que ela está caminhando. Mas outros estão parados, estacionados. Essa disposição de renúncia, de arrependimento e obediência faz muita diferença para nós. Em um mundo de crises e más notícias, qual é a boa notícia que deve ser espalhada? Através da sua vida. Jesus Cristo. Essa era a missão integral de Jesus. Jesus Cristo, crucificado, morto e ressurreto. Se você olhar para o livro de Atos, se você ler o livro de Atos atentamente, você vai ver que a mensagem dos discípulos era baseada nisso. Cristo crucificado, morto e ressurreto. Não existia uma outra palavra. Então, quando eles glorificavam o Senhor, isso é fato, está registrado. Toda vez que eles glorificavam o Senhor, o que diz a palavra? 3.000. O Senhor acrescentava 3.000. O Senhor acrescentava pastor Adonai 4.000. O Senhor acrescentava 5.000. A igreja caminhava, a igreja avançava em todas as direções. Às vezes nós queremos, como diz o pastor Marcos, ser mais santos do que Deus. Mais santo do que o santo. Às vezes nós queremos ser mais justos do que o justo. Às vezes nós queremos ter mais sabedoria do que o sábio. Se nós pegássemos esses pontos em que esses irmãos trabalharam, nós faríamos muitas coisas, queridos. Pastor Rick Warren, eu devo estar falando isso no Tadel dia 11, vocês estão convidados para o Tadelão dia 11 de junho. Ele diz o seguinte, que nós somos leais em proclamar a palavra, nós somos leais em ministrar a palavra, fazer ela conhecida, mas realmente nós não temos estratégia, nós não somos leais na estratégia. Somos leais em comunicar a palavra, somos leais em ministrar a palavra, mas não somos leais na estratégia. O que isso significa? Rick Warren é uma igreja muito grande. Segundo o pastor Marcos, a igreja dele é tão grande que para você sair do final para ir lá no início, no púlpito, você tem que ir de carrinho. Mais de 1.200 metros. Não sei se o Toninho conhece. Mas então, queridos, é uma pessoa que tem trabalhado com isso. O que isso significa para a gente? Sucessores em treinamento. Jesus uma vez falou para o moço que estava construindo um grande celeiro. E ele falou assim, olha, eu vou me regalar, vou construir esse grande celeiro e vou me regalar. Porque está tudo pronto. E Jesus fala para ele assim, olha, louco, essa noite se te pedir a tua alma, o que tens preparado para quem será? Sucessores em treinamentos. É fato também que os pais constroem seus patrimônios, na maioria das vezes, quando lega aos filhos, eles destroem, eles acabam. Por que eles acabam? Sucessores em treinamentos. Não deixaram, ele não ensinou, ele talvez tenha falado para eles sobre isso, mas realmente a estratégia que ele usou foi errada. Mas vamos olhar para Marcos, servo. Jesus passou 3 anos e meio com aqueles discípulos. Quando ele saiu da terra, foi para os céus, os discípulos começaram a fazer a mesma coisa. Andaram na mesma pegada de Jesus. Sucessores em treinamentos. Isso, você glorifica a Deus através disso. Aleluia. Um outro fator, você pode não passar no teste de marketing, de carrear uma grande multidão, fazer essa igreja enorme, como muitos têm trabalhado isso fora, contratam profissionais,
de comunicação, e de repente a pessoa alavanca uma igreja e depois vai embora. Simplesmente são profissionais. Não é o reino de Deus, isso não foi feito para o reino de Deus. Mas em todas as épocas, em todos os momentos, Deus esteve preocupado em preparar corações, seu coração, para essa grande obra, para essa grande missão que Ele quer fazer, até que Ele volte. Cada um de nós é responsável por isso, cada um de nós recebeu essa missão, cada um de nós foi conquistado por Jesus, foi preparado o coração para essa grande missão que Ele quer fazer, através da sua vida. Assim como Ele fez com João Batista, que eu falei um tempo atrás. 400 anos, o que milhares de sacerdotes não conseguiram fazer. Em apenas 6 meses, João Batista fez o que eles não conseguiram fazer em 400 anos. Deus continua procurando homens grandes para uma grande missão. Deus não esqueceu disso. Ele não deixou isso de lado. Ele precisa de você, certamente. Por final, Jesus não era um líder distante, isso é importante para a gente, meramente ditando aos seus seguidores o que deveria ser feito. Ensinou a cada momento que o poder de Deus se evidenciou para cada situação em que Ele servia. Toda vez que o poder de Deus se manifestou, não era para colocar uma pessoa em proeminência, nem o próprio Cristo, mas era para que Ele servisse. Evangelho de Marcos, Jesus como servo. E é importante, queridos, a gente nos ater nessa situação, ou nesses ensinamentos, porque muitas vezes a gente vem para a igreja, você faz um movimento de imersão, né, você vai à loucura e aquele negócio todo, e você sai daqui, você vai fazer o que com isso? Senhor, mas irmãos, eu fui lá e recebi muita unção, estou aqui cheio. E sabe o que é unção? Significado de unção? Poder para servir. Senhor, me dá unção, e daqui a pouco você começa a receber tribulação, porque você não tem habilidade para servir. Então essa coisa de que você está cheio, de que você está fazendo movimento, e você não faz nada, as pessoas continuam entrando e saindo, seus amigos continuam os mesmos, a sua região continua a mesma, o seu trabalho continua o mesmo, você não recebeu nada. Ou você não fez nada, porque você deveria estar usando esse poder de Deus para servir os outros. Muito cuidado. Ensinou seus seguidores uma vida de discipulado e ministério. Para quem não gosta de discipulado, quando, certo momento que as pessoas chegam para ele e falam assim, Senhor, eis aí a tua mãe. E ele fala assim, olha, olhou para as pessoas e falou, quem é minha mãe, meus irmãos? Senão aquele que faz a vontade do meu Pai. Está lá em Marcos. Em determinado momento ele fala que os discípulos têm que carregar a sua cruz. E ele chamou eles e falou de compromisso. Ele falou de identificação. E ele também falou de obediência. Se você é um discípulo de Jesus, certamente vai estar identificado com isso. Compromisso e obediência. Não tem como, queridos. Às vezes a gente ouve muito no meio da igreja, não, mas eu sou uma pessoa assim e tal, eu quero mesmo, e você dá um trabalho para ela. E você vê se realmente ela tem um coração nisso. A maioria não tem. Compromisso, identificação e obediência, está lá em Marcos. Tolerância e compaixão. Em determinado momento ele está com os discípulos, e ele saía sempre com os discípulos, e a gente também não faz isso. Se de repente a gente fosse lá no velório, pegaria os nossos discípulos e levar para o velório. Se a gente fosse fazer uma visita para uma mãe que teve uma criança, né, a gente pegaria os discípulos e levaria para ver como é que é. Se a gente fosse pregar numa praça, pegaria os discípulos e levaria, mas a gente não faz isso. Por isso que eles não aprendem. Por isso que eles continuam fazendo diferente, porque a gente não ensina. Mas, eles estavam caminhando por ali, de repente ouviram
alguém pregando o nome dele, curando, e aí eles falam assim, olha assim, nós vamos mandar parar. Ele fala, não, não faço isso, não proíbam ele, deixem ele. Ninguém pode fazer milagres em meu nome e depois falar mal de mim, deixa ele quieto. Domingo, sábado, sexta-feira eu estava no Almantino e um irmão da Testemunha de Jeová, sempre passa lá em casa, ele falou para mim assim, olha, fiquei muito triste essa semana. Eu ouvi uma placa numa igreja batista, com certeza não é a nossa, uma igreja batista falando assim, olha, se você quer uma palavra para o seu coração, boa, você vem nessa igreja. Mas se você quer delivery, procure a Testemunha de Jeová. Intolerância. Se você quer coisa pronta, não boa, procura a Testemunha de Jeová. Intolerância. Jesus, ele trabalhou muito isso com os discípulos, questão de intolerância, questão realmente de compaixão pelas vidas. A sua responsabilidade é anunciar, é compartilhar. Ele dizia para as pessoas, quando você chegar numa casa, você proclama o evangelho do reino naquela casa. Depois você ensina as pessoas que estão naquela casa. Por último, se houver um enfermo naquela casa, você cure. Emerson, não chama o pastor Adonai, nem o pastor Reinaldo. Cure. Eu te dei autoridade para isso, cure. Coloque as mãos sobre ele, cure. Esse é outro fator que Marcos resgata. Proclama, ensina e cura. Às vezes a gente inverte isso, nós queremos ensinar as pessoas primeiro. Você não pode andar com esse vestido, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você não pode estar em tal lugar. Proclama o evangelho do reino para ela. Daqui a pouco você vai ver que você não precisou falar nada e ela está no caminho, está no trilho. Porque você está obedecendo uma palavra de Deus para a sua vida. Isso é importante, queridos. Os ensinos mais marcantes vieram através de tarefas dadas aos seus seguidores. Como eu disse, toda vez que ele ia a determinado lugar, ele levava os seus discípulos. Mostrava para eles, tipo uma coisa que a gente costuma fazer. Eu faço e você observa, eu faço e você faz, depois você faz e eu observo. Era assim que ele trabalhava. Eu faço e você observa. Eu faço e você faz. Depois você faz e eu observo. E aí eu vou corrigir. Deveria ser dessa forma, simples. Marcos, leia Marcos. Aleluia. Por último, servir não é um mandamento, é um estilo de vida. Coração do reino de Jesus. Essa semana, no nosso discipulado ainda com o pastor Marcos, ele estava me falando, e eu creio, que muitos desses irmãos, dessa época de Atos, eles saíam sabendo que eles poderiam não voltar. E ele falou assim, olha, hoje, nos nossos dias, tem muitos missionários indo para os países muçulmanos levando o seu próprio caixão. Porque eles sabem que eles podem não voltar. Então, eu já tenho o caixão. Talvez muitos de nós, queridos, poderia se arriscar nisso. Talvez chegue um momento na nossa igreja, na igreja brasileira, melhor, em que a gente precise sair levando o nosso caixão. Mas uma coisa é certa, nós sempre vamos estar debaixo da palavra de Jesus. Nós sempre vamos estar realmente protegidos por isso. E quando isso acontecer, e quando isso acontece em nossos dias, eles não ficam chateados, contristados por isso. O Senhor me abandonou, o Senhor não teve misericórdia de mim, o Senhor poderia ter feito, não. Eles sabem, de fato, que a vida deles já foi entregue nas mãos do Senhor. Tem um muçulmano que converteu, algum tempo atrás, aí, uns 2 anos atrás, e o irmão conta a história dele, o pastor da missão Amém, além.
Ele diz assim que um dia eles começaram a pressionar muito ele, a família, prometeram matar a família, os filhos, a mulher, ele. E eles foram lá e falaram assim, olha, você volta para eles, você já está convertido mesmo, não tem problema nenhum vocês voltar. E ele falou assim, ó pastor, Mário Freitas, pastor, eu não estou preocupado com isso. No dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu já morri. Então, não estou preocupado com isso. A minha esposa também, quando entregou a sua vida para Jesus, já morreu. Meus filhos também já morreram. Se eles vierem aqui e metralharem a gente, nós já morremos há muito tempo. Não faz diferença. Eles sabiam que o que estava reservado para eles era algo muito maior. Sabe, eu acho que nós temos que ter o coração nessas coisas. Nós não podemos ficar apáticos, aquém, nós temos que nos lançar, nós temos que ir à frente, nós temos que realmente compartilhar isso, nós temos que mudar essa cidade, nós temos que fazer algo extraordinário, sobrenatural. E olha, quando nós chegamos nessa rua, para quem é novo aqui, essa rua era cheia de bar, de um canto a outro. A gente via nesse posto aqui pessoas, brigas, morte, quase toda semana. Queridos, o Evangelho tem poder para mudar isso. Hoje você vê a igreja de um canto ao outro. Basta que a gente se disponha a fazer isso. Entregar a nossa vida. Colocar a nossa vida. E não ficar retraído. Amém, irmãos? Oh, misericórdia. Hoje eu não vou chamar o grupo de louvor, não. Vou dar descanso para a Jéssica. Dá descanso para a tua voz, Jéssica. Mas eu quero orar com você, antes que eu passe para o pastor Adonai. Pode ficar em pé. E eu creio, queridos, que enquanto essa palavra está sendo proclamada, assim como era no passado, vidas estão sendo transformadas. Eu creio que se você tem fé, se você se dispõe a esse logo, Vinícius, Salvador, já é um nome escatológico. Quando você chegar na sua casa, seu pai vai dizer assim, domingo que vem eu vou para a igreja com você, Vinícius. Vinição, tem um Vinicinho aí. Então, queridos, esse é o desejo do nosso coração. Nós temos que crer dessa forma, que a palavra tem poder para isso, enquanto ela está sendo lançada. Algo está acontecendo no meio do povo. Salvação está acontecendo, cura está acontecendo, libertação está acontecendo, transformação de vida está acontecendo, renovo, refrigério, tudo mais que você precisa. Paz para o teu coração. Amém?